Hoje eu quero falar uma coisa bem interessante para vocês. Na verdade, essa semana, algumas pessoas, alguns líderes, eles chegaram em mim para tirar essa dúvida, né? E aí eu fiquei pensando hoje a manhã inteira de que forma que eu ia falar melhor com vocês isso. Então, está surgindo muita dúvida com a questão de fechar, virar o cadastro. Então, assim, aí todo mundo vem me perguntar, né, Mayara, por que você está fazendo isso? Como você está conseguindo virar o cadastro? Então, assim, não existe uma fórmula mágica para isso acontecer. Não existe um protocolo. Mas existem alguns conceitos básicos que a gente precisa entender para a gente conseguir fechar esse cadastro. A primeira coisa que vocês precisam saber, quem está no terra hoje, quem está querendo fazer no terra, é por que está fazendo no terra. Então, se a gente não conseguir responder essa pergunta, nada vai acontecer. Então, você precisa saber por que você está dentro e por que você está fazendo. Então, eu, Mayara, no tempo de 2 meses, na verdade, na primeira semana eu já sabia por que estava fazendo no terra. E assim que eu fui conhecendo, eu fui tendo experiências com os olhos. Então, eu fui tendo, tipo assim, o meu próprio, digamos, testemunho de que os olhos, eles funcionam e que é real, entendeu? Tipo assim, os benefícios do grau terapêutico deles é real, porque eu apliquei em mim, eu compartilhei com os meus alunos, principalmente, com as pessoas da minha volta, e eu vi resultado. Então, assim, além de saber por que eu estou aqui hoje, onde eu quero chegar, eu sei que os olhos, eles têm benefícios. Então, assim, a primeira coisa para a gente conseguir chegar lá na frente e fechar o cadastro, que seria, tipo assim, a parte final do trabalho do nosso prospect ali, é saber por que eu estou fazendo o terra hoje e onde eu quero chegar. Então, a Mayara hoje, ontem eu bati limite. Então, eu tenho meta no mês que vem, eu tenho meta para setembro e eu tenho meta até o final do ano. Então, assim, a minha meta para o final do ano, eu quero ser gold até o final do ano. Então, assim, eu já tenho metas específicas e eu já sei onde eu quero chegar. Então, a primeira coisa, você saber por que eu vou fazer a ideia e aonde eu quero chegar. Eu tinha acabado de bater elite, eu tinha meta de fechar aquele ano como gold. Sabe o que aconteceu, gente? Não deu certo. Não deu certo. Mas ainda assim, eu estava na convenção. Eu vim para a convenção. Eu vim para a convenção com o meu time de 4 pessoas. Tá aqui meu time, minha irmã, o Jader Amari, a Rosinha. Eu vim com eles, sem conseguir requalificar. Ainda como elite. Vocês estão vendo aí no crachá Premier, mas eu não requalificava não, eu era uma Premier que batia elite. Eu estava aí onde você está hoje, a grande maioria daqui hoje. Mas a explicação para tudo isso é que eu agi como se eu já tivesse resultado em grande parte dessa trajetória, desses 7 anos construindo o terra. E eu tenho mais uma pergunta para você. E se você conseguisse, então, mudar seus padrões e suas crenças hoje, onde você estaria em 7 anos? Se você conseguisse gerar um novo padrão de sentimento, um novo padrão de pensamentos, onde você chegaria? Essa equação ela é muito conhecida entre nós, está muito nos manuais da Terra, que crença mais ação ela gera resultado. Mas a grande pergunta é: como eu construo crença? Como eu consigo construir crenças tão fortes que me fazem ser imparável, que me dá essa habilidade de que tudo pode acontecer, mas eu ainda continuo construindo, eu ainda continuo fazendo. Eu amo várias histórias de recrutamentos decisivos que eu fiz para dentro desse negócio, mas eu amo a minha história com a Tamina. Eu falo que a Tamina foi uma das pessoas que mais teve fé e confiou na crença que eu tinha no meu coração. Como eu disse para vocês, não deu certo, né? Eu tinha a meta de fechar o ano como gold em 2019, mas meu bônus de 2020 em janeiro era R$412,78. Esse era meu bônus em janeiro de 2020. Mas eu estava sentada na mesa da Tamine e do Murilo, carinhosamente que eu chamo como compadre. E eu olhei com plena convicção no olho deles, com o coração queimando, com o olho arregalado e com uma firme convicção de que tudo iria acontecer
se a gente conseguisse começar a fazer esse negócio juntas. Eu falei para ela, amiga, nós vamos ser diamantes na Doterra, com convicção, com crença, mesmo sem ter resultado financeiro. Sabe o que aconteceu? Eu tive a oportunidade de não só aplaudir a Tamine como uma diamante dentro da Doterra, mas como uma Presidential Diamond. Uma salva de palmas para os nossos Presidential Diamonds. Mas o que faz você conseguir recrutar uma pessoa ganhando R$412,78? Maiara, eu quero aprender. Alguém aqui quer aprender hoje? Como construir crenças fortes e inabaláveis que vão te dar essa habilidade de não parar, independente do que aconteça, independente do cenário. Como então construir crenças que são tão fortes que não vão te parar? Essa equação, esse diagrama mudou a minha vida para sempre. Se você sair dessa convenção hoje entendendo como construir narrativas certas para a sua vida, independente de onde você veio, você tem em suas mãos a capacidade de mudar a sua história. Quando eu crio afirmações, narrativas corretas para a minha vida, eu gero um novo padrão de pensamentos. Isso é neuroplastia. A capacidade que seu cérebro tem de construir uma nova realidade com emoção, com repetição. Imagina só, gente, a Maiara, a infância dela toda foi construída o quê? Com um padrão de escassez, sem prosperidade, sem referência no empreendedorismo. Tudo isso foi comunicado por anos e anos e anos. Gerou um padrão o quê? De pensamentos, de limitação. Então gerou crenças que poderiam me limitar. Eu cresci nesse ambiente. Mas esse diagrama, e você hoje sendo protagonista da sua vida, você consegue desconstruir, quebrar qualquer padrão de pobreza, qualquer padrão de limitação, está nas suas mãos. Mas como aconteceu isso na prática? Gente, uma comunicação ela acontece de forma verbal e não verbal. O ambiente que você se coloca constrói narrativas. As pessoas que você se conecta constroem narrativas, constrói padrões de pensamentos, padrões de sentimentos e constrói novas crenças. Pessoas, conhecimento e ambiente constrói narrativas. Eu era personal trainer e eu tive a capacidade de me conectar com empresários de grande sucesso em Goiânia. Eu entrava em condomínios fechados em Goiânia, mas era pela portaria de serviço. Eu precisava passar pela revista todos os dias para entrar nos condomínios para dar aula como personal trainer. Mas eu entrava naqueles ambientes e eu estava não criando um padrão de limitação, mas de possibilidade. Como eu vou viver a vida que os meus alunos têm? Como eu vou viver um padrão de liberdade? Eu sentava nas mesas deles, eu almoçava com eles, eu via como eles se portavam, o cheiro da casa, a forma como vivia a liberdade, o acesso. Eu precisava quebrar os padrões de pobreza que existiam dentro da Maiara e pisar nesses ambientes e enxergar possibilidades. Estava o quê? Gerando um padrão de pensamento. Quando você constrói as narrativas corretas, você constrói um padrão de pensamento, você gera uma memória fotográfica e você está lá no centro. Você está lá no centro. Você é o protagonista. Isso gerava sentimento. Eu quero viver essa vida. Eu preciso viver isso. Eu só não tinha ferramenta ainda. Então eu estava gerando crenças dentro de mim de possibilidade. 2019, quando os americanos apresentam a Doterra para mim, era como se fosse um reconhecimento
de que eu queria alcançar Presidential Diamond, eu queria o topo do plano de carreira. Então eu me coloquei nesses ambientes por alguns anos e eu consegui construir essas crenças de possibilidade. Então o plano de carreira não me assustava. Se o plano de carreira te assusta hoje, quando você vê um diamante de 50 mil reais, um Blue Diamond de 100 mil reais, um Presidential Diamond de 200 mil reais, se ele te assusta, você precisa de narrativas corretas. Você precisa construir narrativas corretas dentro de você. Isso começa dentro de você. Você quer que seu propósito seja alcançado em Doterra? Você quer construir legado? Seja grande. Seja grande, porque esse óleo essencial vai chegar em mais casas à medida que você cresce, à medida que você avança. Mas não se engane. Gente, a grávida precisa de água. Mas não se engane. Esse modelo também constrói crenças de limitação, crenças limitantes. Eu quero dar alguns exemplos para vocês para o nosso negócio. Eu quero dar um exemplo especialmente para quem se vê paralisado, sem a capacidade de continuar, que está procrastinando o que devia fazer. Lembrem-se, a comunicação é verbal e não verbal. Então eu posso estar comunicando para mim narrativas e afirmações erradas. Como? Eu só consigo recrutar cliente preferencial. Eu não tenho a capacidade de recrutar construtor. O que está falando para você? Você está gerando, quando você comunica com emoção, um padrão de pensamentos, uma memória. Aí sabe o que acontece? Você está lá no centro, como uma pessoa que só recruta cliente preferencial. Nossos clientes preferenciais são maravilhosos, mas escala, recorrência, duplicação e legado se constrói por liderança. E aí você está gerando um padrão de pensamento, sentimentos a respeito do que você falou, e a sua crença consolidou. Eu só recruto cliente preferencial. Eu não tenho capacidade de recrutar um consultor. Ou você fala para você, a minha lista esgotou, eu não tenho mais com quem falar. Você falou isso com emoção, uma emoção negativa, gerou um padrão de pensamentos, então gerou sentimento de você lá no centro como um fracasso, que não consegue recrutar. E aí você está parado. Já tem um mês, mais de um mês que você não recruta, que você não traz novas pessoas para o negócio. Esse diagrama constrói crenças de impossibilidade de alimentação. Está nas suas mãos hoje construir esse padrão. Está nas suas mãos hoje construir narrativas e afirmações corretas para a sua vida. Sejam elas verbal ou não verbal. Não é a Mayara que está falando isso. É a ciência. Seu cérebro não diferencia o que é real do que é imaginário. O que você repete com emoção e com consistência gera novas crenças. Ele não diferencia o que é real do que é imaginário. Então, eu estava me colocando naqueles ambientes prósperos e o meu cérebro não estava conseguindo distinguir o que era real e imaginário. Eu já conseguia me visualizar naquele lugar. Eu queria viver aquela vida. Essas são algumas afirmações narrativas, afirmações verbal e não verbal. Essas são algumas afirmações poderosas que um líder de sucesso, não só um líder em Doterra, uma pessoa, um profissional de sucesso em qualquer área faz. Eu sou forte. Se começar seu dia, antes de começar as atividades geradoras de renda, você nunca mais vai começar o seu dia no celular respondendo BO de cliente preferencial e de líder. Você vai começar seu dia fazendo devocional. Você vai começar o seu dia criando narrativas fortes para a sua vida, para elevar a sua frequência vibracional. Eu sou forte, eu sou fortaleza, eu sou líder, eu tenho capacidade de conduzir pessoas até a minha visão. Eu sou irresistível, ninguém me resiste. Eu sou magnético, naturalmente as pessoas vêm a mim. Eu sou um recrutador nato.
negócio comigo. Eu sou persuasivo, eu sou altamente persuasivo. Eu sou imparável. Ninguém vai me parar. Nenhum cenário, ninguém vai me parar. E por fim você vai falar com toda a força do seu coração: eu sou da terra. Eu sou da terra do meu coração. Eu quero saber se vocês topam fazer essas afirmações comigo. Vocês topam? Sim. Vamos fazer o seguinte: vocês sabem que eu sou personagem, né? Então é o seguinte: eu vou pedir para vocês levantarem e a gente vai fazer um gesto com o braço. Óbvio. Só que não é assim não, ó. Esse gesto que não estende o braço, é assim, ó. Forte. Por quê? Eu crio emoções fortes com grande emoção. Então vamos levantar. Nós vamos estender o braço a cada afirmação. E no terra a gente vai fazer 3 vezes. Combinado? Sim. Posso contar com vocês? Sim. Então vamos lá no 3, hein? 1, 2, 3. Eu sou forte. Eu sou líder. Eu sou irresistível. Eu sou magnético. Eu sou recrutador. Eu sou persuasivo. Eu sou imparável. Eu sou da terra. Eu sou da terra. Eu sou da terra. Maravilhoso. Estão com vontade de sair e vender o kit da convenção? Sim. Vocês estão com vontade de fazer um fechamento extraordinário? Sim. Não foi um cenário, foi o que eu construí aqui dentro do meu coração e da minha mente. 7 anos ininterruptos construindo terra. 7 anos no campo de batalha, mesmo sem ninguém me ensinar. Eu não tive um mentor dentro desse negócio. A minha jornada é marcada por muito solitarismo. Eu me senti sozinha muitas vezes. Precisei fazer em tempo parcial. Perdi pessoas muito importantes no meu negócio. Sofri oposição e sofri dor. Agora eu estou bem para falar sobre isso. E eu quero compartilhar uma coisa muito íntima aqui com vocês hoje. Em 2024, a gente recebeu uma notícia muito triste, que a gente perdeu o nosso bebezinho. Eu estava grávida e a gente perdeu esse bebê. E foi uma notícia muito triste, porque eu desejava muito esse bebê. E a médica me deu 2 caminhos. Falei: Mayara, a gente pode esperar seu corpo expelir, ou a gente precisa fazer um procedimento chamado AMIO, que é uma aspiração intrauterina. E foi um momento muito desafiador, porque eu precisei esperar um tempo com um bebê sem vida dentro de mim. E eu tinha alguns compromissos marcados com o Doter. Um deles é que eu tinha uma viagem para Fortaleza com a Joana e com alguns líderes de Fortaleza. A Marina, que fez uma técnica aromatante em mim, a Fer, que eu tenho um carinho enorme. E eu fui fazer aquele evento e eu estava com um bebê sem vida dentro de mim. E quando eu cheguei em Goiânia, eu tinha mais um compromisso. O Maurício Patrocínio, ele estava indo para Goiânia fazer um evento com a liderança local. E eu falei: eu vou mesmo tendo aquela situação, aquele cenário que era um cenário muito desagradável, um cenário muito triste. Só quem passou consegue realmente entender o que foi. E eu decidi ir naquele evento. E nas vésperas de eu ser chamado no palco, eu tive uma cólica muito forte. E eu comecei a sangrar toda. Eu tive que sair às pressas, acho que até alguns líderes viram. E eu precisei sair às pressas.
título de Triple Diamond. Maiara, você não precisa financeiramente disso, por que você estava lá? Eu quero falar isso com todo o meu coração para vocês hoje. A Dor Terra faz parte da minha cura diária. Ver pessoas avançarem, ver pessoas prosperarem dentro desse negócio, ver pessoas curarem suas vidas, faz parte também da minha cura diária. Por isso eu decidi estar lá, mesmo nessa situação. Eu preciso que vocês hoje saiam daqui decididos a se conectarem com pessoas certas, estarem nos ambientes certos, com o conhecimento certo. Lembra, isso está criando crenças. Parabéns para você que veio na convenção. Você está no lugar, o melhor lugar para construir crenças inabaláveis, conectado com pessoas certas, no ambiente certo, com conhecimento certo. Mas além de crenças, você tem que ter clareza na sua visão. Quem constrói legado enxerga antes de viver. Você precisa enxergar com toda a força da sua alma onde você vai chegar, porque senão você não consegue conduzir a sua liderança até lá. Liderança é isso, é saber conduzir o seu time, a sua visão. Eu preciso que vocês vejam a sua organização com volume milionário. Eu preciso que vocês vejam vocês recebendo o seu título, o seu troféu dos fundadores da empresa lá em Utah, recebendo o abraço caloroso dos fundadores. Eu preciso que vocês vejam os seus líderes prosperando, clientes fiéis comprando todos os meses, felizes, recebendo premiações, reconhecimento e cumprindo o seu propósito. A sua visão precisa estar clara, seu mural dos sonhos, sua vida extraordinária de futuro. Gente, isso aqui é narrativa também. Todos os dias conectem-se com a sua visão extraordinária de futuro. O que você almeja? Você quer ser reconhecido? Você quer ter liberdade de tempo com sua família? Você quer ver as pessoas transformando saúde? Vocês querem viajar o mundo, conquistar sua casa própria, viajar com seu time pelo mundo? Qual é o desejo do seu coração? A Dor Terra é muito mais do que a maior empresa de óleos essenciais do mundo. A Dor Terra é uma ferramenta segura que realiza sonhos. Eu quebrei crenças de pobreza dentro da minha casa, e graças à construção de crenças fortes, e graças à Dor Terra, eu me tornei a primeira milionária da minha família. A primeira. Mas não é sobre o dinheiro e o cheque que cai na minha conta. É sobre quem eu me tornei. É sobre quem eu sou. É sobre as habilidades de liderança que eu desenvolvi. Crença e visão alinhadas criam um líder imparável. A partir de hoje você está sendo desafiado a ajustar os seus padrões de crença e ajustar a sua visão todos os dias. Existe uma versão sua esperando uma decisão. Existe uma versão sua esperando que você seja protagonista da sua história. E você pode construir as narrativas corretas para isso. No final, a pergunta não é se vai dar certo. A pergunta é se você vai viver isso. E eu, Maiara Félix, estou te esperando lá, nos vemos no topo.